pergunta, né, que organiza a minha fala é, afinal, qual é a relação entre democracia e instabilidade política na América Latina, né? E aqui está a foto do meu livro, e aqui está o livro. Esse livro aqui, ele foi fruto da minha tese de doutorado, foi lançado ano passado, né? E nesse livro eu analiso, em novembro de 2012, a instabilidade política na região, né? E então eu estou pegando parte do que eu falei no livro e depois as pesquisas que sucederam até o atual momento, né? E aqui, como eu falei para vocês, eu pego a virada dos anos 80 para os anos 90, né? Reformas neoliberais, reformas de Estado, né? Então aqui está aquela foto ali, né, do início do Mercosul, inclusive, né? Da sua institucionalização. Em seguida, né, a gente vai falar um pouquinho das crises dos anos 90 e 2000, dos governos neoliberais, né? A foto do meio que você vai todos, né? Na Argentina, a crise, né, da democracia e dos governos daquele momento, a ascensão da Onda Rosa, que é a foto à direita, acima, né, e finalmente a ascensão da extrema-direita, que é a foto abaixo, né. Dito de outra maneira, fiz uma pequena trajetória, né, da América Latina, dos anos 70, 80 e 90, então estou falando do momento de redemocratização. A redemocratização ela traz consigo, né, uma esperança, né, de uma vida política melhor, né? As reformas também trazem essa ideia de que o mundo iria, ou pelo menos a vida das pessoas melhoraria, né? Mas para que isso acontecesse, a literatura organiza dizendo que as reformas, né, neoliberais, tanto econômicas e políticas, elas se organizaram num contexto de hiperpresidencialismo, né? Então dar muita força para o presidente, para o executivo, para tocar as reformas, né? Então o executivo é o núcleo central, né, de aplicação das políticas públicas, então os presidentes ganham muita força naquele momento, né? Mais do que o legislativo e mais do que o judiciário, né? Acontece que nos anos 90 a gente tem muita crise política, eu vou mostrar algumas iniciativas para vocês, né, alguns eventos, e crise econômica, e essas promessas não foram cumpridas, né? A gente tem um aumento da desigualdade, dependência externa, da pobreza, e também um aumento do conflito entre poderes, especialmente entre o executivo e o legislativo, o legislativo querendo tomar de volta o poder delegado ao executivo, né? Nesse contexto, a gente tem surgimento de novos atores, né? Novos movimentos sociais, especialmente, por exemplo, movimentos andinos. Nos Andes você tem, por exemplo, movimentos indígenas, né? E a ampliação da democracia, obviamente, amplia também as demandas, né? Trazendo novos desafios para a democracia em sua participação, né? Resultado, crises políticas e quedas de presidentes, né? Aqui, rapidamente, né, porque a gente não tem muito tempo, do lado direito foram os casos de quebra democrática, né, quando a democracia caiu, e do lado esquerdo quando a democracia não caiu, né? Então, crises políticas, quedas presidenciais e democracias. Então, a gente está vendo que no evento crises políticas, a maior parte das vezes a democracia permanece, eu estou falando aqui de 90 a 2012, tá, gente? Quando a democracia ela é quebrada, a remoção do presidente ela é o resultado mais comum, né? O investimento do Congresso teve uma vez, com o Peru no alto golpe do Fujimori em 92, mas o que é mais comum é a não quebra e o empate. O empate é, tendo a crise política, a permanência tanto do presidente quanto do legislativo, né? Mas quando não há um empate, o derrotado normalmente é o presidente, que é retirado, na maior parte das vezes, no processo de impeachment, né? E, em alguns casos, o fechamento do Congresso, né? Então, isso para mostrar que existe um grande número de crises, né, na democracia, o que também não é ruim. É bom quando tem uma crise, porque a democracia está aí para ser dialogada, testada, né? O problema é quando tem um golpe, né? O golpe não é uma crise, né? Então, a crise diferencia nesse sentido. E aí, o que eu entendia quando eu analisava as quedas e crises dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Que o pior cenário para a queda de um mandatário, do presidente, era justamente o que eu chamo de interação dialética entre o povo e as instituições. Então você tinha duas grandes variáveis, né? A variável institucional, né? Que, como eu falei para vocês, se organizava especialmente no conflito entre poderes,
e a variável societal, que é povo nas ruas, movimentos sociais nas ruas, tendo como principal objetivo a queda do presidente. Quando isso acontecia e rolava essa interação dialética, a chance da queda era bastante grande. Então, o que a literatura dizia até a chegada da Maré Rosa? Maré Rosa, para quem não sabe, é a ascensão da centro-esquerda no poder nos anos 2000. Né? A literatura dizia, apesar da região ter presenciado grande estabilidade nas últimas décadas, um fato chamava a atenção e diferenciava aquele momento dos episódios ocorridos no passado. Os presidentes caíam, mas a democracia continuava. Em outras palavras, significava instabilidade dos governos, mas não instabilidade do regime democrático. Então, era um momento ainda de bastante otimismo, né? A gente falava de consolidação da democracia, de aprofundamento da democracia, né? É um momento que, na ciência política, né, o institucionalismo era muito forte, era muito presente ainda, né? Então, a discussão sobre como desenhar boas instituições que fortaleçam a democracia era algo bastante importante naquele momento. E o que diferenciava também do passado? No passado, as quedas de presidentes aconteciam, na maior parte das vezes, via golpes militares, via quarteladas, né? Esse novo momento que se inaugura a partir dos anos 80, a gente entende que teria ocorrido um aprendizado das forças conservadoras acerca do alto custo da realização de um golpe militar nos moldes concretizados no passado, especialmente pensando nos anos 60 e anos 70, né? Bom, e aí, pela primeira vez na história da região, a gente tem a ascensão da chamada Maré Rosa, aqui estão alguns desses presidentes de centro-esquerda, né? Iniciando com o Gustavo em 98, aqui tem alguns casos, né? Então, é um ineditismo, chama a atenção desse momento, e também, além do ineditismo, chama a atenção também a continuidade desses governos, tanto nas reeleições, como na eleição de pessoas ligadas a esses presidentes, né? Então, no caso do Brasil, é claro, a reeleição do Lula e a eleição da Dilma, né? No caso da Argentina, dos Kirchner. Então, isso é uma questão muito interessante, né? Bom, e aí, o que vem em seguida? Vem em seguida que a direita e as elites políticas mais conservadoras, elas não conseguem chegar ao poder. Como eu falei para vocês no anterior aqui, você tem a permanência, o ineditismo primeiro e a permanência da esquerda no poder, né? Então, a partir de 2009 em Honduras, acontece o que eu e outros colegas chamamos de neogolpismo, né? Então, eu trouxe os primeiros 3 casos, estão tendo a minha tese de doutorado, que é o caso Manuel Zelaya em Honduras em 2009, que sofre um golpe parlamentar, ele é retirado da presidência após uma votação de impeachment que, enfim, o processo dura 4 dias, e ele é retirado do Palácio Presidencial de pijamas e colocado num avião e enviado para fora de Honduras, né? Isso porque ele tenta fazer uma consulta popular para poder continuar no poder, e o Legislativo e o Judiciário se unem e dão aquilo como ilegal, inconstitucional, e iniciam o processo de impeachment dele, né? O Rafael Correia tem uma tentativa de golpe militar, policial, em 2010 no Equador, que não é bem sucedida, né? Ele consegue voltar ao poder porque ele tem forças policiais e forças militares leais a ele. E o caso do Fernando Lugo, que eu chamo de impeachment, um processo express, que dura 48 horas do início ao fim. Quando ele perde o mediano do Congresso, em 48 horas o processo de impeachment acontece. O modus operandi, a legislação, ela é modificada e votada enquanto o processo está acontecendo, né? Então é totalmente de exceção, e ele teria menos de 8 horas para preparar a defesa dele, né? Então são eventos que eu encaro como neogolpismo. E o que esse neogolpismo tem de diferente? Vocês conseguem ler ali? É uma nova estratégia centrada nas instituições, legislativo e judiciário, com a anuência das forças militares, policiais, e realizada em poucos dias, com o intuito de não dar tempo para a mobilização das ruas. O que chama a atenção aqui, portanto? O que chama a atenção não tem ruas, não tem, diferente dos anos 90, você tem gente nas ruas, aqui não tem ruas, é muito objetivo e é centrado nas instituições, né? Esses eventos estão sendo encarados, então, como um novo modelo de ação política das elites conservadoras e antidemocráticas da região, que adotaram uma estratégia de golpes ilegais contra mandatários identificados com a esquerda. Então, como eu falei para vocês, rapidez, objetividade e ausência
de mobilizações populares, o que chama a atenção desses casos. E aí eu chego ao que eu chamo de sofisticação do neogolpismo, que é o caso mais bem sucedido, que é o caso justamente do processo de impeachment da Dilma, né? Enfim, tá o Temer aí olhando para o outro lado, já dizendo talvez o futuro do que iria acontecer. E eu digo isso porque, diferente do caso paraguaio, do caso hondurenho, eu lembro muito bem que na época, enfim, para quem estuda quedas presidenciais, né, enfim, no nosso país acontecer esse processo era muito interessante. Então, eu acompanhei de perto, na época se dizia que o Brasil não é um Paraguai. Então, o Brasil não ser um Paraguai significava que aqui nós daríamos uma capa de legitimidade, de legalidade ao processo, né? Isso significa que o processo ele não vai ser rápido, né? O processo dura 3 anos, ele é iniciado, a meu ver, em 2013, né? Mas ele tem a eleição da Dilma como um ponto fundamental também, né? E tem gente nas ruas, né? As ruas são construídas e tem, eu vou dizer daqui a pouquinho como é que isso funciona, né? Mas a questão fundamental é que a conclusão é de que alguns aspectos particulares do processo de impeachment de Dilma Rousseff indicam que o modus operandi do neogolpismo recente na América Latina passou por transformações. Mudanças essas que podem ser caracterizadas como um aprimoramento da estratégia de instituição. Aqui está o momento que o Eduardo Cunha recebe o pedido de impeachment, né? A gente está vendo aqui integrantes, né, do MBL, de outros grupos, e também ali bem central está a figura do Bolsonaro junto com seu filho, né? Então é muito interessante como essas forças foram fundamentais para esse processo dar certo, né? E como eu vinha falando, para mim esse processo deita raízes, né, tem sua gênese em 2013, né, nas manifestações de junho de 2013, justamente quando a direita toma as ruas. Isso é uma novidade, né? As ruas são historicamente no Brasil da esquerda, né? E da América Latina como um todo também, a esquerda que toma as ruas e a direita chega e ganha as ruas a partir de 2013, né? E aqui está uma parte do meu país, justamente porque a ideia de que pautas, né, de direita e depois de extrema direita, pautas que diminuíam a importância da política começam a ser ventiladas e ganhar muita força naquele momento, né? Então, o que chama atenção, de novo, mais uma vez, é que esse neogolpe tem principalmente a sua dimensão institucional, quando eu falo do caso brasileiro, né, tendo 3 frentes: a frente parlamentar, a frente jurídica, especialmente com o uso do lawfare, né, que é o uso do sistema judicial para perseguição específica de grupos indesejados, em sua maioria, no caso aqui, ligados à esquerda, e a frente midiática que deu vazão, possibilitou que discursos de corrupção, a corrupção aqui é fundamental em quase todos os casos, né? O discurso de corrupção, a sensação de corrupção, ela é muito importante para que o processo vá à frente, e, por outro lado, a dimensão societal com o aumento a cada dia, especialmente a partir de 2015, do processo contra a Dilma, né? Bom, as principais características de um neogolpe são o não protagonismo das Forças Armadas e a tentativa de manutenção da ordem institucional. O importante é que não houve golpe, as instituições estão funcionando, o Supremo está participando do processo, ainda que tenha um revisionismo posterior, né, como a gente está percebendo agora, né, de Fernando Toffoli, inclusive, né, naquele momento todas as decisões eram contrárias a Dilma, eram contrárias ao PT, isso era muito claro, né, a gente sabia qual era o processo, desde o início, qual era o resultado do processo, né? E a Operação Lava Jato, obviamente, também teve um papel fundamental nesse processo, né? Ainda que os instrumentos institucionais sejam subvertidos com o vício de escamotear o caráter golpista do processo e assim ludibriar a opinião pública internacional. Bom, aí vou falar do caso subsequente ao neogolpe boliviano de 2019. Aqui é Jeanine Áñez, que foi a presidente que assumiu depois do que aconteceu justamente nas eleições de 2019 na Bolívia, e eu botei aqui, contestado desde o início. Aqui é muito interessante lembrar que no Brasil acontece algo muito semelhante, e quando eu olhei a Bolívia eu falei, vai dar problema, que é o seguinte, uma frase muito clara que não pode se candidatar. Se candidatar, não ganha. E se ganhar, não assume. Então vou de novo, não pode se candidatar, se ganhar, não pode se candidatar, se candidatar, não ganha, e se ganhar, não assume, né? Então, de novo, por isso que quando eu percebi as eleições de 22, eu sempre botava muito a Bolívia, né? Acusação de fraude eleitoral,
no processo como um todo, mudança de lado da polícia e dos militares que defenderam os golpistas. Aqui está o Evo Morales, teve que se esconder, depois saiu do país, foi para o exílio, né? E renúncia e exílio de Morales e Garcia Linera, que era o seu vice-presidente. E aí o aumento também, desse momento, da violência política na América Latina, violência política também de gênero, aqui muito interessante. Tem uma prefeita de uma cidade boliviana que foi, né, violentamente apanhou, enfim, cortaram os cabelos dela, era uma presidenta indígena também, né? E é muito importante, por exemplo, falar que a Jeanine Áñez, ela vem e ela ascende ao poder, né? Quando toda a cadeia chega até ela, de comando, e ela pega a Bíblia e fala que a Bíblia, Deus estava novamente voltando aqui ao parlamento. Então ela traz a Bíblia também como uma questão muito interessante, né? A gente fala de conflitos, protestos, mortes, um grande acordo com o Supremo e com tudo para que a Jeanine Áñez assumisse a presidência. E aí, nesse momento, tem um momento muito importante de virada à direita na região, de neogolpes e também de eleições, e a OEA é decisiva nesse momento porque ela define que o processo foi legal e que a Jeanine Áñez ela era uma presidenta legal, né, naquele momento. E aqui está o Morales saindo da Bolívia fugido. Rapidamente, Peru, 5 presidentes em um ano, né? Então, Peru hoje é o que o Equador foi nos anos 90, uma grande instabilidade política, uma instabilidade política crônica, que também deita raízes também aqui, hoje contemporaneamente, no caso de corrupção e do uso do lawfare, né? Então, no caso aqui no Peru, a Odebrecht também foi fundamental lá no Peru, como foi aqui no Brasil. É muito interessante entender, como foi no Equador também, né? Como, não estou dizendo que não há corrupção, claro que há corrupção, mas também o uso da corrupção é muito interessante. No caso peruano foi muito significativo que o Pedro Pablo Kuczynski e o Leo Mala foram presos, o Alejandro Toledo ele fugiu do país e o Alan Garcia, todos ex-presidentes, tá, gente? Ele se matou com um tiro na cabeça. Então o caso é realmente muito, muito, muito sério. E o último foi o Pedro Castilho, que saiu da presidência agora, né? O que chama atenção rápido, né? O Congresso como ator de veto. No Peru existe na Constituição a chamada incapacidade moral para retirar presidente. Mas o que é incapacidade moral? Eu não sei, acho que você não sabe, nem os peruanos. Na verdade é o seguinte: se ele perde o apoio do parlamento ou da população, a incapacidade moral era colocada como um instrumento para retirar presidente, né? Quem vai definir isso? A maioria do Congresso. E no caso peruano, os presidentes eles não conseguem a maioria no Congresso. E tem o Partido Fujimorista, que hoje tem a Keiko Fujimori como principal nome, que acaba sempre tentando dificultar a situação, né, criando o que a gente chama de jogo de soma zero, que ninguém ganha, né? E nesse processo, povo das ruas e aumento da violência política. Por exemplo, a Dina Boluarte, que assumiu agora, né, ela aumentou muito a violência política, então a gente tem um aumento nos últimos anos da violência política. Então, rapidamente, para finalizar mesmo, aqui já ideológico da região, 2000, quanto mais azul é direita, quanto mais rosa e vermelho é esquerda. 2000, 2003, 2006, 2003 começa a onda rosa e 2006 fica mais importante. 2008, 2009 é a ascensão, o auge da onda rosa. E, finalmente, em 2018 e 2021 é o auge da direita ou centro-direita na região, né? E aí o que a gente tem em 2021 e o que a gente tem hoje, e finalizando efetivamente com mais 2 slides, a ascensão da extrema-direita ultraconservadora, Bolsonaro e agora o Milei na Argentina, né? Que a gente vai entender, enfim, efetivamente qual é as aproximações e tudo mais. Eu acho que pensando muito e colocando aqui para jogo, né, para a plateia, para os colegas da mesa, né? E o que eu dizia na tese e outros colegas? Que existia uma questão muito interessante que numa crise política, a crise ela se organizava com a saída do presidente. Vamos lembrar da Dilma, né? Tudo vai dar certo, a Dilma sair. Não sei se vocês lembram daquele momento, né? Mas o argumento era basicamente esse. Primeiro tira a Dilma e depois resolve, né? No caso do Bolsonaro, na verdade, não acontece muito isso, né? Se a saída do presidente buscava reequilibrar o jogo político e zerar a situação, o bolsonarismo, na verdade, não busca equilíbrio, mas sim a confusão, o caos, com principal objetivo a ideia de eliminar seu principal adversário, que é a esquerda. Algo muito semelhante acontece hoje na Argentina, não sei se vocês viram o Milei com uma motosserra, né? Enquanto o Bolsonaro está dando tiro, o Milei está com uma motosserra e o modus operandi é bastante semelhante entre um e o outro. E aí,
Para finalizar, né, e colocando aqui, não tenho tempo para falar, mas colocando para o debate, né, eu acho que pensar em crise política, estabilidade política e democracia na região hoje, a gente tem que levar em consideração conflitos de poderes, que eu falei bastante aqui na minha fala, né, mas também, né, as novidades, né, e variáveis que hoje são muito importantes, como, por exemplo, o populismo reacionário antidemocrático, né, o extremismo religioso, o uso das fake news, o aumento da violência nas ruas e violência política e violência de gênero, política também, que eu acho que é uma coisa que a gente viu ontem, a Erika Hilton sofrendo isso, né? Eu acho que é uma questão também bastante interessante e importante. O uso do lawfare, que cada vez mais é utilizado contra a esquerda na América Latina como um todo, e também as mudanças climáticas, que é algo fundamental para se pensar no atual contexto, que era diferente do passado. Vamos chegar para a última, o slide, que é, para além da preocupação com a estabilidade de governos, acho que hoje o principal temor é pela instabilidade do regime democrático, pensando no caso brasileiro, nos acontecimentos de 8 de janeiro. É isso, obrigado.